Ok, então esse aqui é o modelo. Como esse modelo é pequeno, ele tem acho que umas 13 páginas, eu recomendo que vocês imprimam esse material, tá bom? Utiliza esse material como uma referência, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês devem observar é que o título é em caixa alta. Tá vendo aqui, ó? É caixa alta, tá? Aí coloca o nome do aluno, e-mail, nome do segundo aluno, e-mail, nome do orientador, e-mail, e aqui onde está escrito faculdade é centro universitário, como vocês fizeram lá, tá bom? Beleza. O resumo, ele deve ter, qual é o objeto, do que trata o artigo, já entra logo no assunto, né? Esse artigo trata de tal assunto. Qual é o objetivo, qual foi a metodologia. Vocês precisam colocar aqui quais foram os autores que embasaram o trabalho de vocês e precisa colocar os resultados, a conclusão do artigo. Por isso que o resumo, ele normalmente é feito no final. Tudo bem? Beleza? Beleza, galera? Sim. Tá? Ok. Palavras-chave, 3 a 5 palavras-chave, tá? Algumas observações. Tem que ser no espaço simples, porque o artigo o espaço 1,5, mas no resumo o espaço é simples, tá? Deve ser especificadas de 3 a 5. E o resumo deve ser justificado e ter no máximo 250 palavras, não pode ser muito grande, tá? Observe o seguinte, o tópico aqui, ele é em negrito, existe o número 1 e não existe ponto aqui. Observaram? Não tem ponto. Então, isso aqui vocês têm que fazer em todos. Tá? Ó, número 2 não tem ponto. Fundamentação teórica, caixa alta. E negrito, beleza? Tá? O que tem que ter na introdução? A introdução, ele tem que ter qual é o tema, quais são os motivos que levaram você a escolher esse tema, ok? Vocês precisam colocar qual é o problema, quais são os objetivos, ok? Hipóteses, se tiver, vocês colocaram, né, no trabalho de vocês. Tem que ter aqui a relevância acadêmica. Por que esse tema é importante para a academia e por que esse tema é importante para a sociedade? Tem que ter isso aqui, beleza? E outra coisa também, no final da introdução, vocês devem escrever como é que o artigo foi dividido, tá bom? Outra coisa importante é que a paginação começa a ser inserida a partir da introdução, certo? Só que ela começa a ser contada a partir da segunda folha. A capa, ela é 0, a capa não se conta. Então, a partir da folha de rosto, né, da segunda folha, é que você começa a contar. Então, você conta 1, 2, 3, 4. Normalmente, a introdução é número 4, tá? É a quarta folha. Beleza? Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Tá? Eu preciso que vocês me deem um ok, porque às vezes a internet cai, entendeu? Então a internet cai, ou então a minha internet fica ruim e o aluno não ouviu direito. Então é importante que vocês me deem um ok, tudo bem, só para ter um retorno. Tá bom, pessoal? Beleza? Ok? Ok, professor. Ok? Tá. E também se tiver alguma dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Muito bem, o capítulo 2 é fundamentação teórica e ele tem que ter de 15 a 30 laudas, tá? Beleza? Essa aqui é a citação direta. É melhor, na minha opinião, escrever citação indireta. E se você for citar algum artigo de algum artigo, então eu acho não, vocês podem utilizar o APUD. APUD quer dizer citado por, ok? Eu orientei um trabalho de pós-graduação e o trabalho ele estava aparentemente todo clonado, tá? Como assim clonado? Os alunos pegavam um texto de um artigo, né, de uma dissertação, os autores como se eles tivessem buscado os autores. Vocês entenderam? Tá? Aí eu falei para eles na reunião, eu falei assim, olha, vocês têm duas opções. Opção número 1, eu dou 0 para vocês, porque eu tenho como provar que vocês
clonaram dos artigos, né? Ou opção 2, vocês vão dar crédito a quem tem que ter o crédito. Vocês vão colocar as referências, certo? O que vocês acham que eles escolheram? Opção 1 ou opção 2? 2. Opção 2, tá? Então, eu acho que eles não fizeram por maldade, eu acho que foi falta de entendimento na orientação, ok? Então, vocês não tem problema nenhum de vocês citarem artigos, muito pelo contrário, né? A gente está no período de pandemia, então o acesso à biblioteca é mais complicado, então vocês vão precisar tirar o referencial teórico da internet mesmo, tá? Aí vocês vão no Google Acadêmico, que tem várias revistas científicas, tem dissertações de mestrado, tese de doutorado, tem muito material, ok? Então não tem problema nenhum de vocês consultarem esse material desde que vocês coloquem o APUD, que significa citado por. Tudo bem? Você sabe como é que funciona esse APUD? Todo mundo sabe? Mais ou menos. Você sabe? Robert, tudo E, bem? Oi, professor. Professor, o APUD, como o senhor disse, né, citado por, só poderia dar um exemplo de um autor e como a pessoa, como fica a citação dentro do artigo do APUD? Eu vou pegar, então, já que você pediu, vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Já sei. Eu vou pegar aqui um artigo que eu estou escrevendo. Esse aqui é um artigo que eu estou escrevendo com um professor lá da Universidade Federal de Uberlândia, na área da psicologia. Tá? O título é Uso do Método Fenomenológico na Pesquisa. Então, eu que estou escrevendo esse artigo, aqui o resumo. O modelo dessa revista é que você tem que ter o resumo em português, o resumo em inglês e um resumo em espanhol, tá? Ok? A introdução aqui é no meio, quer dizer, a gente segue o modelo da revista, né? Nessa revista, o modelo, a introdução é no meio e não tem número, ok? Então, deixa eu ver aqui. Aí vem a metodologia, tá? Eu estou seguindo o modelo. E esse aqui é o conteúdo, tá? Então, deixa eu ver aqui um APUD. Deixa eu ver se eu peguei algum APUD. Peguei um APUD aqui. É que muitos deles eu peguei direto do autor. Tá aqui, tá aqui, tá? Então, esse aqui é o seguinte, o Husserl, ele é um filósofo alemão, tá? Que escreveu um livro em 1913, correto? Então, eu coloquei assim, Husserl, 1913, citado por... Nessa revista que nós estamos tentando publicar, ele optou em escrever em português, citado por. Mas poderia ser APUD, entendeu? Porque APUD é uma palavra latina que significa citado por. Então, veja só, o Husserl, que foi citado, aí APUD por Goto. Goto é o meu professor orientador, né? O nome dele é Tomi Akira Goto. Goto, entre parênteses, 2016, em Ideias 1, definiu a fenomenologia como a ciência idética descritiva ou ciência descritiva das essências puras, correto? Então, observe, a pessoa que é citada, ela tem, o ano é sempre anterior à obra que eu consultei. Na verdade, eu peguei o livro do professor Goto, e no livro dele, ele cita o Husserl. Vocês entenderam? Entendeu? Sim, Ok? entendi. Então é isso. Então vamos continuar, né? A gente está aqui, né? Tá? Então aqui é o referencial metodologia da pesquisa número 3, análise e discussão dos resultados, conclusão. O que é a conclusão? É a resposta da pergunta. E no template da fibra, o abstract vai no final, se bem que o correto é ir lá no início, tá? Ok?
Se vocês quiserem colocar lá no início, é o que está de acordo com a ABNT. A ABNT, o abstract, é o resumo em inglês e é depois do resumo em português, tá bom? Ok? Beleza? Ok. Então é o seguinte, deixa eu só puxar aqui. Tá tudo bem até aqui? Tá tudo bem até Oi, aqui? professor. Aniele, tudo bem? Tudo Robert, bem. tudo bem, Robert? Robert, tudo bem? Professor, eu vou tirar do vídeo porque tá muito lenta a minha internet. Vou ficar Tá, só eu vi escutando e aqui. falando, Tá, tá bom? ok, tudo bem, pode tirar. Mas tá tudo bem até aqui? Tá, tudo bem, tudo Ok, entendido. beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer agora a orientação em cima do material que vocês já fizeram, tá bom? Tá bom. Ok? Tá bom. Aí eu vou Tá, fazer tudo o bem. comentário e depois eu vou postar lá no ambiente virtual essa segunda versão, tá ok? Tá ok. Tá, tudo bem. Certo. Bom, isso aqui é o trabalho de vocês, tá? Vocês estão vendo ou não? Sim. Estão vendo aqui? Sim, Tá? conseguindo visualizar. Ok, beleza. Aqui eu Sim. fiz as observações, tá? O título deve ser em caixa alta. Então, coloque aqui o título em Uhum. caixa alta. O relacionamento entre empresa e cliente em Ah, período beleza. de crise, ok? Aí tá a Anielen, o Robert, Certo. o orientador, professor mestre, e aí o meu e-mail tá aqui, tá? Uhum. professorsuzuki@gmail.com. Ah, Beleza, como fez aqui. Beleza? Tá? tá. Ok, vamos continuar. Então, eu coloquei aqui na observação, justifique todo o texto. Todo o texto de vocês tem que estar justificado, tá? E aí, eu coloquei algumas observações em vermelho, tá? Em decorrência dos avanços tecnológicos e mudanças nas relações sociais, a forma do ser humano se relacionar, sem vírgula, tá? Tira a vírgula, mudou ao longo dos Uhum. anos, tá? Igualmente, vírgula, acontece no mundo corporativo, já que o mesmo tem forte influência nas mudanças do mercado. Além disso, vírgula, outro ponto a ser citado. Vocês estão vendo que ele tem uma linha aqui no meio? Vocês estão vendo? Uhum. Estão vendo? Sim. Toda vez que tiver uma Justo. linha aqui no meio, é para vocês tirarem. Vocês vão cortar. Tá. Entenderam? Sim. Tá? Além disso, possuir uma interferência na organização é a crise. Certo? Ponto. Aí tira esse pois a, coloca, a empresa tem que buscar. Tudo bem, galera? Vocês entenderam aqui a Tá, lógica entendi. da minha orientação? Tá? Sim. Então, Sim, professor. então toda vez que tiver essa linha no meio, é para vocês cortarem, tá? Então, tira esse então, tá? A gente não usa então no trabalho escrito, tá bom? Então é um termo coloquial que a gente utiliza quando a gente está conversando, mas não no trabalho escrito, Uhum. beleza? Este artigo se dispõe a responder a seguinte problemática: qual a estratégia que as empresas, vocês colocaram aqui, utilizarão? Cara, não dá para a gente saber isso, né? A gente não tem como saber quais são as estratégias que as empresas utilizam. Elas não sabem nem o que vão fazer agora, imagina no futuro, tá? Então, eu Pois é. coloquei aqui qual a estratégia que as empresas podem utilizar, Uhum. certo? Para continuar conectando-se com seus clientes, certo? Tudo bem? Bom, Certo. então Sim. é o seguinte, eu peguei esse problema. Outra coisa, é interessante, eu não coloquei na observação, mas é interessante que o problema ele esteja em negrito, tá? Só para dar um destaque, beleza? Tem algumas observações aqui, tá? E aí eu escrevi o seguinte: além de entender o conceito e necessidades dos clientes, né? Os pontos principais que tornam o relacionamento efetivo entre a organização e cliente. Essa frase ficou meio solto no ar. A gente precisa melhorar essa frase, tá bom? Sendo assim, o artigo tem como objetivo geral analisar como as empresas comunicaram-se durante a pandemia. Então, a gente observa que ele está desconectado, ok? Observe aqui o seguinte, ó. Problema. Cadê o problema? Onde está?
Problema. Ok, aqui está o problema. Qual as estratégias que as empresas podem utilizar? Foi uma sugestão minha, tá? Uhum. E aqui, vocês colocaram aqui, identificar onde está, analisar como as empresas comunicaram-se. Ok, eu quero saber de vocês o que vocês querem pesquisar. Vocês querem pesquisar o que foi que as empresas fizeram para se comunicar, ou seja, nesse período de pandemia, ou vocês querem pesquisar o que eles podem fazer para melhorar essa conexão, né? Essa interatividade com os clientes? O que vocês querem? Vocês querem saber o que eles fizeram ou o que eles podem fazer? São coisas diferentes, né? O que vocês querem fazer? Tá, professor, na realidade a gente quer verificar como as empresas se conectaram com os clientes quando veio a crise. A Ah, gente tá, sabe que várias ok. empresas fecharam, né? Ah, Nesse sentido. tá, entendi. Então, na verdade, vocês querem saber o que foi que as empresas fizeram durante a crise para se conectar com os clientes, correto? É isso, né? Isso. Confirma? É É isso? isso mesmo, Ok, exatamente. beleza. Segunda pergunta. Confirmo. Ok, beleza. A segunda pergunta é como é que vocês vão coletar esses dados? Essa é a minha pergunta. Como é que vocês vão fazer? Pois é, Pra... inicialmente, no caso, a gente queria entrevistar os clientes para ver como os clientes ou como os clientes se conectaram com as empresas, nem vice-versa. Porque a gente procurando o cliente, a gente vai saber como eles compraram nessas empresas, como elas fizeram. Então, a gente montou um questionário baseado nos objetivos específicos, a gente já colocou para o senhor, para verificar. Então, eu fiquei em dúvida se eu fazer isso presencial, só que está complicado, né? Fazer presencial Aham, por conta que a gente ainda está numa pandemia. Então, a gente ia lançar um questionário online e pesquisar para ver como os clientes compraram. Se foi via Facebook, se eles entraram mais nas redes sociais, se foi pelo site da empresa, ou se foi fisicamente, se foi drive-thru. Nesse sentido, por exemplo, as americanas, né? Quando fechou as lojas americanas, eles criaram várias plataformas para se conectar com os clientes. Criaram o Bootmake, que é uma plataforma online onde o senhor coloca o seu CEP e direciona para uma loja para lhe atender. Criaram a Laís, que é uma atendente virtual. Então, o cliente ficou... Ele tinha ferramentas para chegar até Americanas. Aí o Magazine Luiza, para se conectar com o cliente e não perder venda, eles criaram o parceiro Magalu, onde qualquer pessoa poderia vender na sua casa. E até então a Magazine Luiza conseguiu vender o dobro com as lojas fechadas do que abertas. Então ok. eles procuraram um mecanismo para chegar até o cliente. Daí eu queria entender como o cliente absorveu tudo isso, entendeu? Como ele mais se Tem... conectou com a empresa. Se foi por uma plataforma, se ele procurou fisicamente, se foi pelo WhatsApp, nesse sentido. Ok, beleza. Então é o seguinte, Robert. Analisando a sua fala, pelo que você me falou agora, a gente tem que mudar o foco do problema. O foco do problema não é a empresa, o foco do problema é o cliente, entendeu? Então, a gente poderia trabalhar assim, ó, Robert, qual o impacto, qual o impacto das redes sociais qual o impacto das redes sociais para a interatividade ou conexão, né, com as empresas, Entendi. entendeu? Sabe por quê? Porque como vocês colocar, porque veja só, o problema ele é o que vai transitar em todo o artigo, correto? Tá certo? Sim, Então veja só, a conclusão do artigo é a resposta do problema. Vocês estão acompanhando o raciocínio? sim. Estão acompanhando o raciocínio? Tá? Então veja só, se vocês colocarem assim, o que foi que as empresas fizeram para se conectar com o cliente na pandemia? É uma pergunta, correto? É a questão norteadora do trabalho. Eu já sei a resposta, certo? A gente já sabe a resposta. Tá? A resposta é: as empresas utilizaram as redes sociais. Né? Aí você pode colocar Facebook, Instagram, parará, parará. Entendeu? Então, esse problema
ele traz uma resposta meio que óbvia, entendeu? Só que se a gente trabalhar na ótica do cliente, fica mais interessante, né? Por exemplo, qual o impacto que... Aí você pode até utilizar as grandes empresas, certo? Porque, veja só, que as grandes empresas que você citou, Lojas Americanas, né? Amazon.com, Casas Bahia, Magazine Luiza, elas utilizaram esses recursos, e o Robert até especificou, falando que eles usaram iscas digitais, tarará, tarará, né? Inclusive, teve uma isca digital muito interessante de uma palestra do Leandro Carnal com a Maria Luísa, aquela dona da Magazine Luiza. Elas fizeram Eu assisti, professor, essa palestra. eu também Na assisti. PUC. Na PUC. Aí no final eles dizem assim: olha, vocês que participaram dessa palestra, vocês têm um desconto de 30% na pós-graduação da PUC. Você viu essa ou não? Você viu essa, Robert? Tá? Só que com desconto ele sai por R$600 por mês. R$600 por mês. Então, eu achei salgado, né? Eu acabei não me inscrevendo. Então, eu acho que a gente poderia mudar a problemática na ótica do cliente. O que vocês acham? Eu concordo. E aí? Realmente. Robert. E aí, Robert? Alô, Robert? Você ouviu? Professor, tá muito ruim o áudio, não consigo nem escutar direito. Ah, é? E agora? O que eu falei para a Eu não consigo nem Aniele... escutar. Ei, para de... Alô, tá ouvindo agora ou não? Alô, Melhorou agora. Melhorou? O que eu falei para a Aniele foi o seguinte, que a gente tem duas opções, tá? A forma como vocês colocaram aqui, o problema, ele gera uma resposta meio que óbvia, entendeu? O que foi que as empresas fizeram, né? Para manter o relacionamento com o cliente, tá? Ou a gente melhora essa pergunta, tipo, qual o impacto, ou qual a influência, ou qual a estratégia nas redes sociais, se já direciona, qual a estratégia dessas grandes empresas nas redes sociais para a construção, né, do relacionamento com os clientes, ou a gente foca no cliente, né? Tipo assim, qual o impacto das redes sociais para a manutenção do relacionamento com os clientes? Porque aí também justifica, viu, Robert, você fazer uma entrevista com os clientes, né? De que forma esses clientes foram impactados pelas estratégias utilizadas pela empresa. Você entendeu? Deu para ouvir bem ou não? Entendi. Hein, Robert? Alô, alô? Aniele, você me ouviu? Eu ouvi. Você ouviu? Robert, será Sim. que o Robert caiu? Deixa eu sair daqui. Robert, você ouviu? Alô, Robert, você ouviu? Tá, tô lhe ouvindo agora, porque eu mudei de posição por causa do Wi-Fi que não tava conectando onde eu tava. Mas a minha fala anterior você ouviu ou não? Não, ouvi o senhor citando dois problemas, né? Ou os trocava para grandes empresas, ou focava no cliente. Queria que o senhor repetisse sobre o cliente, por favor. Tá, porque você falou assim, eu perguntei, Robert, como é que você vai coletar os dados? Aí você falou, não, a gente vai usar um questionário online e a gente vai perguntar para o cliente. Aí eu pensei, ora, já que você vai perguntar para o cliente, eu acho que a gente poderia mudar o foco do problema. O foco do problema poderia ser qual o impacto que as redes sociais das grandes empresas exerceram para a manutenção do relacionamento com o cliente, entendeu? Aí
seria muito interessante, porque a gente usaria o questionário e focaria no cliente. E qual foi, Entendi. qual foi o impacto que isso exerceu para o cliente? Porque aí você já pode perguntar para o cliente, né, no final, né? No questionário você pode perguntar: essa estratégia Sim, utilizada pela empresa influenciou você em aumentar o relacionamento? Entendeu? E aí você teria como entendi. responder Ah, no tá, entendi. artigo que sim, né? Que essas grandes empresas utilizaram essas estratégias e que por conta dessas estratégias o cliente mantém um relacionamento. E como você mesmo falou, né? As Casas Bahia, Magazine Luiza, dobrou o faturamento, não foi que você falou? Sim, sim. Tá? Então essa é a minha proposta. O que que você acha? A gente focar no cliente e não na empresa? É melhor focar no cliente mesmo, para entender como o senhor falou, né? Como impactou ele, porque se eu for focar em empresa, fica mais difícil eu pegar dados da empresa, entendeu? Só Exatamente. você teria que observar o processo que eles utilizaram. Com o cliente, não, eu consigo ver como ele absorveu tudo isso que as empresas colocaram como estratégia de vender, né? Continuar ativa no mercado. Acho bem melhor focar no cliente mesmo. Ótimo, show de bola. Então, a gente vai então reformular o problema, reformular os objetivos específicos. Por exemplo, o que que você está querendo perguntar nesse questionário? Você está querendo perguntar o quê? A gente tem um questionário, professor, deixa eu ver onde é que está aqui. Tá. A gente vai enviar, mas de qualquer forma a gente Em linhas gerais, diga aí está os conforme os três. objetivos específicos. é, Deixa eu procurar ele aqui para mim ler, assim, ó. Tem que usar máscara, né, pessoal? Ai, meu Deus. A gente está em tempo de pandemia, tem que usar máscara. Aniele, você não está usando máscara, não? Aniele, você não está usando máscara, não? Ai, agora não. Está dentro de casa, né? Ai, é. E, Nélio, tu sabe onde está o questionário? Porque eu não estou achando aqui, eu acho que tá, eu enviei para o teu e-mail. Consegue ver? Não precisa falar tudo. Fala só os 3, 4 pontos que vocês perguntaram. Você lembra? Tá, uma das perguntas é exatamente essa, verificar como as empresas se relacionaram com os clientes. A gente colocou lá, como mais as empresas se relacionaram. A gente colocou Facebook, WhatsApp, site, plataforma. Então, seria de fato um Tá. questionário Saiu cortado um pouquinho. ou Então, cliente, só ajustar, entendeu? entendi. Então é o seguinte. Você, Aí uma das perguntas também era sobre atendimento. Se com esse atendimento os clientes ficaram satisfeitos, insatisfeitos, encantados, qual o aham, motivo? Se o atendimento estava sendo rápido, se ficaram satisfeitos com a velocidade do atendimento, sim, ótimo. não, entendeu? Era Então, nesse sentido. ok. Então Faz faz mais sentido. sentido agora a gente focar no cliente, tá? Então, você vai colocar nos objetivos específicos assim, ó, identificar quais foram Hum. é, as ferramentas ou quais foram os Uhum. canais de comunicação das grandes empresas com os clientes. Esse é um objetivo específico, entendeu? É, Uhum. medir Certo. o nível de satisfação dos clientes em relação às estratégias utilizadas pela empresa, né? Medir o grau de satisfação em relação ao atendimento. Então, tudo que vocês colocaram no questionário, vocês devem colocar nos objetivos específicos, porque o objetivo específico, ele traz subsídios Sim. para o instrumento de coleta de dados. Vocês entenderam? Tá? Faz o seguinte, manda para mim o modelo do questionário. Tudo bem? Tá, a gente vai Beleza? enviar. Tá. Então tá. Então, da minha parte, eu já estou satisfeito, né? Eu acho que a gente fez um avanço enorme, porque a gente esclareceu qual deve ser o foco da pesquisa. Eu acho que vai dar um direcionamento muito bom, ok? Uhum. E eu quero recomendar para vocês usarem o Google Acadêmico. Vocês já usaram o Google Acadêmico, não usaram?
Sim, tudo que a gente tirou lá do nosso artigo é do Google Acadêmico. Ótimo, ótimo. Então tá, o Google Acadêmico, ele é muito atualizado. Tá? Existem o Cielo, existem outros canais acadêmicos, mas o Google Acadêmico, tem gente que não valoriza porque tem o nome Google. É um ledo engano. Ele é muito poderoso porque tudo que tem de lançamento, novidade, ele coloca. Entendeu? Então, Uhum. vocês têm muito material, inclusive, utilize fontes mais recentes, mais novas. Tá bom? Ok? Porque tem muito material. Esse assunto tem muito material. Beleza? Tá? Se eu encontrar alguma Ok. coisa interessante, aí eu vou indicar para vocês lerem alguns artigos. Tá? Eu vou até dar uma pesquisada, aí eu vou encaminhar para vocês. Tá bom? Tá bom. Beleza? Robert, Aniele, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Não. Eu tenho, Tá? Robert. Você tem, Robert? Professor, o senhor vai deixar gravada essa aula lá na plataforma, né? Essa Eu estou orientação. gravando. Aquela parte que você está falando mal dos professores, eu vou cortar. É porque minha internet está muito ruim, aí eu vou pegar tudo de lá que o senhor falou. Tá bom. Então tá. Aniele, é verdade que você está grávida, Aniele? Eu? É. Nem eu tô sabendo. Quantos meses? Você está grávida há quantos meses? Ai, nem eu. Brincadeira. Meu Deus. Então, Robert, eu vou deixar gravado aqui, eu vou cortar essa parte, viu, Aniela? Essas brincadeiras eu vou cortar Tá. tudinho. Tá bom? Aí eu vou deixar disponível lá na plataforma para vocês, ok? Esse horário de manhã tá bom para vocês? Esse horário de manhã? Robert. Hein, Robert? Esse horário de manhã tá bom para vocês? Tá, professor, será de manhã melhor para mim. Ok. E, enfim, está a cabeça mais aberta também de manhã, porque de tarde e de noite, É verdade. já vindo, se fosse de noite, já viria do trabalho e a cabeça já tá cheia para pensar. Acho Aham. melhor de manhã mesmo. Tá. Tá bom? Então, eu acho que a gente poderia fazer um encontro a cada 15 dias. O que vocês acham? Bom, é ótimo. Tá? Então faz o seguinte, eu vou dar uma reformulada no problema e aí eu vou postar lá no ambiente virtual as observações que eu fiz, tá bom? Tá bom. Beleza? Ok, Robert? Beleza, professor, a gente vai guardar. Então, aí eu vou enviar para o senhor o questionário, tá bom? Questionário. Naquele Ok. e-mail que o senhor me deu lá no WhatsApp, eu vou enviar para ele, tudo bem? Tá, tudo bem, Tá. fechado. Ok. Então tá. Então, bom dia a todos e bora trabalhar para a gente chegar no 10, beleza? Sim. Tá bom? Tá Tá bom, bom. beleza? Então tá. Então eu vou encerrar por aqui. Viu, Aniele? Qualquer coisa vocês podem tirar dúvida no Zap também, tá? Tá Ok? bom. Pra gente manter contato. Ok. Valeu? Falou, show de bola. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom dia. Tá Bom dia. bom, tudo bem.